Irmãos e irmãs, aceitem a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Live especial de Natal, 25 de dezembro. Amém? Glória a Deus. E o tema da live, obviamente, será Nascimento de Cristo. Nós vamos ler aqui algumas passagens que falam a respeito do nascimento de Jesus Cristo. E a primeira passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Glória a Deus. Que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Maravilha. A virgem dará à luz. Tanto Mateus como o Evangelho de Lucas concordam em declarar inequivocadamente que Jesus nasceu de uma virgem, sem a intervenção de pai humano, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo. A doutrina do nascimento virginal de Jesus de há muito vem sendo atacada pelos teólogos liberais. É inegável, no entanto, que o profeta Isaías vaticinou a vinda do menino, nascido de uma virgem, que ele seria chamado Emanuel, um termo hebraico que significa Deus conosco. Ontem nós falamos, das passagens que profetizaram a vinda de Jesus. E citamos Isaías, que é o livro messiânico no Velho Testamento, falando sobre Jesus. Então, essa passagem profética está em Isaías 7,14. Essa predição foi feita 700 anos, 7 séculos antes do nascimento de Cristo. A palavra virgem tem uma curiosidade aqui. É a tradução correta da palavra grega para partenos, empregada em Isaías. A palavra hebraica significa virgem, empregada para designar uma virgem em idade de casamento. Então, era uma virgem de qual idade? Em idade de casamento. Não era um bebê, não era uma menininha, era na idade para casar. Tá? Para qualquer outra condição, exceto a virgem. Então, Mateus traz essa mensagem, e depois do nascimento de Cristo, o que aconteceu? Capítulo 2. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente para Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vemos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou: onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta Isaías. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram
e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, e entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram, abriram os seus tesouros e lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltar para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então aqui, irmãos, tem um assunto legal também de ser tratado. No nascimento de Cristo, muita gente fala, os magos do Oriente, Belchior, Baltazar, tem lá os nomes que eles colocam, que não aparece aqui na Bíblia. Não aparece aqui. Amém? Então, os magos do Oriente. Esses homens eram provavelmente membros de uma classe religiosa culta da região hoje chamada Irã, que então se chamava Pérsia. O Irã hoje era a Pérsia do passado. Eles especializavam-se na astrologia, na medicina, na ciência natural, e naquela época a astrologia era uma ciência pura, que não tinha nada a ver com a astrologia de hoje, um ramo do espiritismo. Não tem nada a ver com o ramo do espiritismo. A visita dos magos ocorreu quando Jesus tinha entre 40 dias e 2 anos de idade. Olha que interessante. A importância desse fato é que Jesus é digno de honrarias reais. E os gentios, e não somente os judeus, estão inclusos no plano divino da redenção. Então eles não eram judeus, olha que coisa maravilhosa, mas tiveram acesso livre a Cristo para ir adorar Ele, sendo persas, sendo de outra nacionalidade, foram e ofertaram dádivas a Ele e adoraram a Ele. Muito lindo, muito interessante, muito bom. Em Mateus tem essa história trazida pelo servo de Deus aqui. Marcos não fala do nascimento de Cristo, já fala ele grande. Em Lucas também fala do nascimento de Jesus e já traz o quê? Os pastores de Belém. Não fala de magos, fala dos pastores de Belém. Que coisa maravilhosa, né? Então não foram só os magos que foram lá, os pastores de Belém também, né? Então a gente vai ver aqui, eu vou ler aqui, ó, Lucas 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria idade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi. A fim, José foi lá para alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém? Olha que legal. Então, eles não moravam ali, moravam em Nazaré, mas para cumprir a palavra, ele tinha que nascer em Belém. Interessante. E o que levou eles até Belém? A força da lei. Ou vai ou vai. Quando a lei é decretada, tem que ir. Se não vai, é imposto, é sanção, é prisão, um monte de coisa. Então, José obediente pegou Maria, tua esposa, grávida, e levou. Quando chegou lá, nasceu a criança, né? Versículo 8 diz assim: Ora, naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Então, em Mateus, os magos, né, o nome aqui, ó, magos do Oriente, viram uma manifestação poderosa no céu. Amém? Era comum, se você lembrar bem, no dia que Jesus batiza, a luz do dia desce como pomba o Espírito de Deus sobre Jesus, e todo mundo viu, né? E a voz bradou: esse é meu filho amado. Quando Jesus orou e transfigurou, também a voz de Deus bradou 3 vezes no período que Jesus esteve aqui na terra, né? Então era comum sinais de Deus estarem
no céu. Não era só à noite, era de dia. Elias pediu fogo, o fogo desceu. O povo de Israel caminhava, quando caminhou saindo do Egito e andava pelo deserto, coluna de fogo à noite, coluna de nuvem durante o dia, né? Era o sinal de Deus, era a força ativa de Deus visível aos olhos humanos. Moisés, quando desceu do monte, era tanto poder, teve que tampar o rosto, o povo não conseguia olhar para ele. Moisés, Elias e Jesus, né? Então, os magos viram isso e por estudar o céu, por estudar as estrelas, para eles foi perceptível, foi notório, foi evidente, porque foi algo diferente daquilo que eles estavam acostumados a ver. Amém? E aqui em Belém, como homens de Deus e pastores não estavam ligados à questão de olhar para as estrelas, para o movimento dos céus, o anjo apareceu. Que o negócio do povo de Deus é Deus mesmo, é anjo, entendeu? O anjo apareceu sobre eles. E a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo disse, né? Não temais, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso vos será sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo... O anjo apareceu, não só um anjo sozinho, como anjos apareceram, uma multidão louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria, José, o menino deitado na manjedoura, e vendo-o divulgar a palavra que acerca do menino foi dita, e todos os que ouviram se maravilharam de que os pastores diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, tanto dos magos como dos pastores. Ela guardava todas essas coisas, conferindo-as no seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Amém? E aí, passados-se os dias, né? 8 dias, foram lá circuncidar o menino. Está no mesmo capítulo 2. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado. Então ele não foi batizado, ele foi consagrado. Amém? Tá aqui na Bíblia, não tem como correr para outro lado, né? Quando nasce uma criança, nos dias de hoje, a gente segue o costume bíblico. A gente não batiza, a gente apresenta na igreja como Jesus foi apresentado. Tá certo? E é isso. Agora eu vou ler aqui, deixa eu ver aqui. Ó. Numa manjedoura, Cristo nasceu numa estrebaria onde guardavam o gado, situada talvez numa caverna. A manjedoura é uma espécie de gamela onde o gado se alimentava. O nascimento do Senhor, o maior evento de toda a história, ocorreu em circunstância das mais humildes. Jesus, sendo o rei dos reis, não nasceu nesta vida como rei, nem viveu como um rei aqui na terra. Os filhos de Deus são sacerdotes e reis, mas nesta vida devemos ser como ele era, humilde e simples. Na ocasião do nascimento, Jesus é chamado de Salvador. Como Salvador, veio nos libertar do pecado, do domínio de Satanás, do mundo ímpio, do medo, da morte, da condenação pelas nossas transgressões. O Salvador também é Cristo, o Senhor, foi ungido como o Messias de Deus e o Senhor que reina sobre o seu povo. Ninguém pode ter Cristo como Salvador enquanto o recusar como Senhor. Então, você quer entrar no céu, só existe um caminho. Essa história que todos os caminhos levam para o céu não está aqui na Bíblia. Jesus é o caminho. Não é um dos caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, não dá para aceitar Ele, não dá para amar Ele, não dá para falar que crê nele, mas não ter Ele como Senhor. Ele é Senhor, Ele é o Rei. Ele é o Rei. Então, tudo que Ele pregou, anunciou, é o que deve ser seguido, né?
Então, se eu creio, eu cumpro a palavra. Está lá em João 15. Se vós me amardes, se credes e me amardes, cumprirei os meus mandamentos. Então, uma pessoa que diz que ama e que crê, mas não cumpre, não creio, né? Então, é isso aí. Essas são as passagens. Em João também tem pouca coisa aqui, mas em João se faz referência ao Velho Testamento. Coisa linda, né, irmãos? A palavra de Deus. A gente falou das passagens de Gênesis, anunciando Jesus. Quando o homem caiu, imediatamente Deus já falou, olha, mulher, da sua semente sairá aquele que vai pisar na cabeça. E a semente da serpente vai ferir o calcanhar. Então Jesus foi ferido, foi preso, foi açoitado e derramou até a última gota de sangue, morreu. A morte ali foi uma ferida. Por quê? Porque não foi o fim. Ele ressuscitou, dentre os mortos, andou por mais de 40 dias, mais de 500 pessoas viram ele subiu para o Pai e desde então tudo tem se cumprido fielmente. O Espírito Santo desceu e o poder de Deus tem se manifestado. Olha aqui em João 1, o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? Então, irmãos queridos, vamos ler aqui, para você ver. Gênesis 1. Como começa, né, a palavra. Ó. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio, né? E João começa também, ó, no princípio. No princípio criou Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Deus criou, o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O Espírito de Deus parava sobre as águas. O verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio dar testemunho para que todos testificassem da luz, para que todos crescem nele. Aleluia. Então, João é considerado o maior profeta de todos, mais que Elias, mais que Moisés. Por quê? Porque ele preparou o caminho para o Todo-Poderoso Jesus Cristo. O verbo, João começa seu evangelho denominando Jesus de o verbo. Mediante esse título de Cristo, João apresenta como a palavra de Deus personificada e declara que nesses últimos dias Deus nos falou através de seu Filho, da palavra. As Escrituras declaram que Jesus Cristo é a sabedoria multiforme de Deus e a perfeita revelação da natureza da pessoa de Deus. Aleluia. Assim como as palavras de um homem revelam o coração e a mente, assim também Cristo, como o verbo, revela o coração e a mente de Deus. Amém? João nos apresenta 3 características principais de Jesus Cristo. O verbo é uma. O relacionamento entre o verbo e o Pai. Cristo pré-existia com Deus antes da criação do mundo. Ele era uma pessoa existente desde a eternidade, distinto de Deus Pai, mas em eterna comunhão com Ele. Segunda, Cristo era divino, o verbo era Deus e tinha a mesma natureza do Pai. 2. O relacionamento entre o verbo e o mundo foi por intermédio de Cristo que Deus criou o mundo e o sustentava. 3. O relacionamento entre o verbo e a humanidade, e o verbo se fez carne. Em Jesus, Deus tornou-se um ser humano com a mesma natureza do homem, mas sem pecado. Este é o postulado básico da encarnação. Cristo deixou o céu e experimentou a condição da vida e do ambiente humano ao entrar no mundo pela porta do nascimento humano. Glória a Deus. Então, todas as teorias que falam que Jesus casou, que teve filho, é mentira. Amém? Porque lá no livro de Levíticos fala que o homem não pode ejacular. Ele fazendo isso se torna pecador, se torna impuro. O impuro é um pecado. Então
Então Jesus não teve pecado, então ele não ejaculou, ele não coabitou com mulher. Amém? Glória a Deus. E por que Jesus não podia ser mulher? Muita gente fala, mas Jesus podia ter sido mulher. Não, não podia. Porque ele veio cumprir a lei. Jesus cumpriu toda a lei, lá em Levíticos. E a mulher, quando passa da fase de infância para a fase adulta, ela tem o período menstrual. Quando ela tem o período menstrual, a Bíblia diz que ela se torna impura. Então Jesus não poderia ser mulher, porque todo mês ela teria ali o período da regra menstrual, que portanto seria uma fase impura, e Jesus não poderia se tornar impuro. Nunca foi impuro, nunca pecou, nunca. Amém? Aleluia. No princípio com Deus, Cristo não foi criado. Ele é eterno, sempre esteve em comunhão amorosa com o Pai, com o Espírito Santo. Ele é vida, a luz dos homens. Cristo é a personificação da genuína e verdadeira vida. Sua vida era a luz para todos. A verdade de Deus, sua natureza, propósito, e podem tornar-se disponíveis a todos por meio dele. A luz resplandece nas trevas. A luz de Cristo brilha no mundo mau e pecaminoso, controlado por Satanás. A maior parte do mundo não aceita sua vida nem sua luz. Mesmo assim, as trevas não a compreenderam, não prevaleceram contra ela. Alumia todo homem. Cristo ilumina toda pessoa que ouve o seu evangelho, concedendo certa medida de compreensão e graça para que essa pessoa possa livremente escolher, aceitar ou rejeitar a mensagem, além da luz de Cristo. Não há outra mediante a qual possamos conhecer a verdade e sermos salvos. O mundo não o conheceu. O mundo se refere à totalidade da sociedade organizada que age independente de Deus, da sua palavra e do seu governo. O mundo nunca concordará com Cristo, permanecerá indiferente ou hostil a Cristo, ao seu evangelho, até o final dos tempos. O mundo é o grande oponente do Salvador na história da salvação. Filhos de Deus, o homem tem o poder, o direito de se tornar filho de Deus somente se crer no nome de Cristo. Então todos os seres humanos são filhos de Deus? Segundo a Bíblia não, só se crê. Só se crê em Jesus. Quando ele o recebe, nasce de novo e é feito filho de Deus. Portanto, nem todas as pessoas são filhos de Deus no sentido bíblico. Creem. É importante notar que João nunca emprega o substantivo fé. Entretanto, emprega o verbo crer. 98 vezes aparece crer aqui no Evangelho de João. Para João, a fé salvífica é, pois, uma atividade, algo que as pessoas realizam. A verdadeira fé não é crer e confiar de modo estático em Jesus e na sua obra redentora, mas uma dedicação amorosa e abnegada que continuamente nos aproxima dele como Senhor e Salvador. Amém? Eu creio, mas não faço nada, não é a crença que Deus espera de nós. A crença que Deus espera de nós é uma crença em movimento, é fé e obra. Fé sem obra é morta, obra sem fé é morta, então é fé e obra. Aleluia. Receberam e crer. Este versículo retrata claramente como a fé salvífica é tanto um ato instantâneo como uma atitude de vida eterna. Para alguém se tornar filho de Deus, deve receber a Cristo. O tempo pretérito do auristo, que denota um ato definido de fé. Então, eu creio, então eu tenho que receber. Após esse ato de fé, de receber a Cristo como Salvador, deve haver da parte do pecador uma ação contínua de crer. O verbo crer é um particípio presente ativo, indicando a necessidade da perseverança no crer. A fé genuína precisa continuar após o ato inicial da pessoa aceitar Jesus para que ela seja salva. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? E aí, o último aqui, nasceram nem da vontade da carne. Essa passagem mostra que Deus não tinha obrigação de prover salvação para o homem mediante a morte de Cristo. Na provisão da salvação, Deus não teve outra compulsão senão seu próprio amor e compaixão. A iniciativa em prover a salvação do perdido pecador parte de Deus. Então, Jesus é Espírito, nasceu do Espírito, e só quem se torna espiritual é que vai entrar no reino espiritual
de Cristo. Aqui na terra ele não foi rei, embora ele sendo rei, descendência de rei, da linhagem do rei Davi, ele podia ser rei, podia reivindicar o trono. Ele não foi rei, porque esse reino corruptível não é o reino dele é lá no céu, o reino dos céus, reino espiritual. Então aquele que crê tem que nascer da água do Espírito, porque da carne todos nós nascemos, somos matéria, o mundo é matéria, mas nós vamos para um reino que é espiritual. Amém, bastante coisa, falei bem rápido aqui, amém, dá para você pausar e ouvir, anotar, tá bom? E aí, mensageiro Nelson, é correto falar Feliz Natal? Em nenhum momento aparece Natal aqui no texto bíblico, né? Tem toda uma história por trás da questão Natal, natalino, espírito de Natal, né? Tem tudo isso aí, que eu não vou entrar aqui agora, mas o foco é nascimento de Jesus, tá bom? Nascimento de Jesus, a Bíblia fala do nascimento de Jesus, então o correto para nós dizermos nessa época é que Jesus Cristo renasce seu coração, que o Senhor Jesus brilhe na tua casa, amém? Glória a Deus, e dizer todos esses atributos aqui, que o Senhor Jesus conduz a sua vida, que o Espírito de Deus desça sobre você, e não necessariamente num dia só, tem que ser todo dia a gente precisa receber esse poder, essa graça da parte do Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos e irmãs, aleluia. Eu vou orar aqui agora, 3 vezes o Salmo 91, nós vamos consagrar a live, é uma live rápida, amém? Mas é uma live para citar o nascimento de Cristo, tá bom? Mas e Feliz Natal? Bom, o pessoal fala, né? Então, amém, glória a Deus. Feliz Natal, Jesus te ama, né? A palavra Natal não existe, é algo criado comercial, vem lá dos primórdios pagão. O que é pagão? Pagão era tudo que envolvia rituais de todos os tipos, que não fossem os rituais judaicos ou cristãos, né? Então os bárbaros, os espartanos, sírios, todos eles tinham os seus rituais, e todos esses rituais eram considerados pagãos, envolvia sacrifício, morte de criança, adoração a demônios, imagens, esculturas, né? Tudo isso é pagão. E o Natal tem uma origem nisso, né? A árvore, né? Mas não é só isso. Se a gente pegar outras coisas, por exemplo, o casamento que hoje os cristãos fazem, tem vários símbolos pagãos ali, né? As Olimpíadas, tem uma série de coisas, o buquê, né? Não é um casamento bíblico, mas a gente faz uso, né? Então, se for seguir ao pé da letra, a gente tem que cortar muita coisa, né? Mas a gente desconsidera tudo isso e em nosso coração a gente sabe que tem nada a ver com o Papai Noel, tem a ver com Jesus. E as crianças, né, que são levadas a crer no Papai Noel, você pode conversar com ela tranquilamente, sem dar bronca, sem advertir, falando a respeito de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos buscar a presença do Pai? Que a glória de Deus venha resplandecer na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer imensamente o apoio de todos vocês, que participam sempre, que estão sempre com a gente, que mandam mensagem, que confiam as orações, né, suas causas para nós estarmos orando. Já fui ao monte hoje, clamei, intercedi, apresentei os irmãos na mão do Senhor, pedindo muita bênção, muita prosperidade, muita força, avivamento, renovação, amém? O reino dos céus mesmo, para que todas as outras coisas sejam concedidas. Deus abençoe. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado pela bênção de estar aqui clamando, orando com esses irmãos e irmãs. Peço sua força, sua graça, sua renovação, sua transformação na minha vida, no meu ser, no meu coração. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. E sem o Senhor, meu Deus, certamente eu teria perecido
O Senhor é Deus da cura, Deus da vida, Deus da paz, Deus da salvação, Deus de prosperidade. E é tudo isso que nós profetizamos aqui nesse dia em que fazemos menção do seu nascimento. Sabemos, meu Deus, que o seu nascimento foi um ato profético, um cumprimento da profecia. Mas o maior ato mesmo foi o ato de vencer a morte, porque ali, ao vencer a morte, o Senhor pagou a moeda, o preço do resgate de todos nós, daqueles que foram antes de nós, todos, daqueles do nosso tempo, de todos aqueles depois de nós. Glorificado seja o Senhor por isso. Aleluia. Oremos 3 vezes aí o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para lhe guardar em todos os seus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropece com seus pés em pedra. Pisará o leão e o áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente, pois que então encarecidamente me amou. Também livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância, de dia ele mostrarei a minha salvação. Senhor Jesus, maravilhoso, obrigado por se apresentar a nós e dar graça a nós para reconhecermos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, e também dar força e graça para declararmos a sua palavra nessa terra, o Evangelho, as boas novas a todos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a sua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para lhe guardar em todos os seus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropece com seus pés em pedra. Pisará o leão e o áspide. Calcarás os pés, o filho do leão e a serpente, pois que então encarecidamente me amou. Também livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dia, ele mostrarei a minha salvação. Jesus amado, glorificado seja o Senhor. O Senhor transformou a água em vinho, foi o primeiro milagre. Transforma cada vida, cada lar, cada casa, a mente, os olhos, os ouvidos, a boca, as palavras, os corações. Transforma todos nós, Senhor, porque cremos no seu poder e na tua grandeza, que o Senhor pode transformar a maldição em bênção, a morte em vida. Oh, aleluia! O Senhor liberta, e é isso que nós declaramos hoje: liberta de todo tipo de malignidade, todo tipo de enfermidade, todo tipo de problema. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito, Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não terá espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para lhe guardar em todos os seus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropece com seus pés em pedra. Pisará o leão e o áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Pois que então, encarecidamente, me amou, também livrá-lo-ei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dia, ele mostrarei a minha salvação. Oh, Jesus! Os primeiros discípulos seus, o Senhor fez deles pescadores de almas. E eu quero pedir aqui que o Senhor faça de nós pescadores de almas. Nos dê graça, nos dê força, nos dê unção, nos dê porção dobrada do seu Espírito, para anunciarmos a sua palavra, repreendermos os espíritos imundos, repreendermos as enfermidades, saquearmos o inferno e povoar o céu. É o que pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo, porque esse é o maior mandamento aí do Senhor para nós. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Nos capacita nesse momento, com esse irmão, com essa irmã que está aí. Apresentamos a água nas suas mãos e pedimos ao Senhor, derrama fogo, derrama poder. Em um nome que é sobre todo nome, em nome de Jesus Cristo, declaramos a unção da cura, a virtude do poder do Espírito Santo. Declaramos o poder e a autoridade do nome de Jesus. Una a minha fé com a fé desse homem, dessa mulher. E essa água que está na mão dele, que está na mão dela, nós apresentamos ao Senhor, consagramos ao Senhor e declaramos que na autoridade do nome de Jesus, toda dor, toda enfermidade, todo mal, saia em nome de Jesus e sejam curados e recebam a cura em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos e irmãs queridas, Deus abençoe vocês. Essa aqui foi a live especial de Natal. Que o poder e a glória de Deus resplandeça sobre vocês e a graça e a força do Senhor continue brilhando na vida de cada um e de cada uma. E a gente continua aí com as lives todos os dias, 10 da noite, em o nome de Jesus. Contamos com a sua participação, suas orações e o seu evangelismo. Vamos fazer o ID de Deus, de Jesus Cristo, e continuar sendo a diferença nessa terra, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por tudo. Dispenso a todos e todas, debaixo da sua graça, do seu poder e da sua unção, para uma noite maravilhosa, um bom descanso, um excelente domingo, aleluia, na presença do Todo-Poderoso. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Abençoe, meu Deus, ainda mais esse finalzinho de ano, que ainda faltam 5 dias para acabar, 6 dias para acabar. Muita coisa pode acontecer a favor desta família, dessas pessoas, em nome de Jesus. Que a graça de Deus e a comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que está sobre nós, permaneça hoje, para todos sempre. Amém! O grito de vitória é primícia! Aquele que nasceu como profetizado pela palavra, cresceu, viveu, batizou, pregou, foi preso, açoitado, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo e vai voltar para buscar eu e você. Deus os abençoe em nome de Jesus. Que Cristo continue renascendo na sua vida. Felicidades no contato com Cristo a cada dia, em nome de Jesus.
Amém.